Bom, gente, boa tarde. Para quem tá aqui de tarde, bom dia. Para quem tá aqui de dia, boa noite. Para quem tá vendo isso à noite. Hoje a gente tem mais uma aulinha aqui no nosso canal. E a aula de hoje é o atendimento de enfermagem, né? Assistência de enfermagem na reanimação cardiopulmonar. Peço que vocês tenham, como sempre, o seu caderno ao lado para as anotações. Vão pausando o vídeo, tá? Tem um outro vídeo, um linkzinho uma simulação de reanimação bem legal. Depois eu peço para que vocês cliquem lá no descritivo do canal e assistam, que é bem legal. E vamos lá à nossa aula, tá? Primeira coisa, né, para eu estar falando em reanimação cardiopulmonar, eu tenho que entender o que é a parada cardiorrespiratória. Então, cardio vem de coração, respiratória de pulmão. Né? Então, é a parada tanto dos batimentos cardíacos quanto da respiração. Tá? Então, é definida como a ausência da mecânica cardíaca, ou seja, a ausência dos batimentos cardíacos, onde você vai testar o pulso da pessoa, né, da vítima, e você não vai encontrar esse pulso. E ele também não vai responder, vai tá em apneia. A apneia é a ausência da respiração, ou pelo menos a respiração vai estar agônica, bastante ofegante. Então, o termo parada cardíaca é mais utilizado quando se refere a um paciente que não está respirando e não tem pulso palpável. Você não consegue palpar o pulso desse paciente. Você não consegue palpar o pulso carotídeo, nem o pulso radial, nem o pulso braquial, nem o femoral, ok? Você realmente não consegue auscultar nenhum batimento cardíaco. Epidemiologia, né? Epidemiologia é para a gente tentar fazer uma relação do número de casos, estimativa pelo menos de casos no Brasil de parada cardiorrespiratória. Então, existe uma estimativa de 200 mil casos de parada cardíaca por ano, né? E a metade dessas paradas acontece dentro do hospital. E com uma taxa de sobrevivência que varia entre 9,5 a 24,2, né? Onde a gente sabe que a equipe do SAMU é bem mais capacitada, né, para atendimento emergencial fora da área hospitalar, e eles conseguem uma reversão boa. Dos sobreviventes, 40 a 50% permanecem com deficiências, ficam com sequelas. Por quê? Porque a gente sabe que quando para o coração e para a respiração, automaticamente vai faltar oxigênio no cérebro. Faltando oxigênio no cérebro, dependendo da área afetada, se ficar muito tempo, né, mais de 3 minutos sem oxigênio, esse paciente ele pode vir a ter alguma lesão cerebral, dependendo da área do cérebro afetada. Ele vai ficar com alguma sequela. Okay? O atendimento da parada cardiorrespiratória, o tratamento, a maneira de eu reverter uma parada cardiorrespiratória é a RCP, ou a ressuscitação cardiopulmonar, é a mesma coisa. Só lembrando que parada cardiorrespiratória tem como sigla PCR e ressuscitação cardiopulmonar tem como sigla RCP. É uma sequência de manobras, né, e procedimentos destinados a reverter, né, manter, na verdade, não é nem reverter, porque quando você está fazendo uma reanimação cardiopulmonar, você está fazendo a função do coração e do pulmão. Então, enquanto você estiver bombeando, trabalhando no coração daquela pessoa, o sangue está circulando. Por isso que a gente pede para não parar até o socorro chegar. Porque mesmo você não conseguindo ver pulso nem respiração, você está fazendo a função do pulso e da respiração daquela pessoa. De 2015 para cá, foi montado um novo algoritmo, né? Em 2018 ele foi atualizado, que falam dos elos da cadeia de sobrevivência. Tá? Então, os elos da cadeia de sobrevivência são esses 5 elos: vigilância e prevenção, que tem como símbolo uma lupa; reconhecimento e acionamento do serviço médico de emergência, que tem um telefonezinho aí; RCP imediata, aí tem a mãozinha cruzada na forma de fazer RCP. No caso do socorrista profissional, né, fazer uma rápida desfibrilação. E o suporte avançado de vida e cuidados pós-PCR após a reversão, tá? E esses 3 primeiros, né, como vocês podem ver, a vigilância, o reconhecimento e a RCP, são feitas
é pelos profissionais da saúde básica que estão lá, que fazem o primeiro atendimento a esse paciente, tá? A desfibrilação pela equipe que vai reanimar, né? E suporte avançado da vida e cuidado pós-PCR, daí depois hospital, laboratório e UTI, que é o que a gente faz, beleza? Que é a internação desse paciente que provavelmente vai para UTI. É um conjunto, né? Você pode notar que é uma cadeia, é um elo. Um depende do outro. Aqui tem uma siglazinha PCRIH. Se vocês estiverem vendo do lado esquerdo, superiorzinho ali, tem PCRH. Significa parada cardiorrespiratória intra-hospitalar, ou seja, dentro do hospital. Quando o paciente está internado, ele faz uma parada cardíaca dentro do hospital. É diferente quando ele está na casa dele ou está na rua e faz uma parada cardíaca, cardiorrespiratória, então ele não está fazendo fora do hospital, né? É uma emergência de rua. É APH, atendimento pré-hospitalar, antes do hospital. Agora, intra-hospitalar é a PCRIH, tá? Parada cardiorrespiratória intra-hospitalar, dentro do hospital. São alguns termos que vocês vão estar ficando, ou se já não estão, né? Porque muitos de vocês já trabalham na área, devem trabalhar na área, já estão mais habituados à compreensão. E a gente vai falar de cada elo da cadeia, tá? O primeiro elo é a vigilância e prevenção. Então, pacientes dentro do hospital, que estão em ambiente hospitalar, pacientes que estão com rebaixamento de nível de consciência, pacientes que você sabe que pode agravar, são pacientes que você tem que estar vigilante, né? Então, é preciso que você realmente esteja com os 2 olhos fincados nesse paciente, né? Você, a sua equipe, a equipe de enfermagem, é preciso que haja uma interação também dos serviços da instituição. Então, é um trabalho multiprofissional. Se você estiver precisando do laboratório, estiver precisando do raio-x, tem que estar todo mundo trabalhando em conjunto. Isso inclui todo mundo mesmo, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, técnicos de enfermagem, nutricionistas, todo mundo, laboratório, todo mundo tem que estar numa interação harmoniosa. A nova diretriz preconiza que o acionamento imediato na iminência de pacientes com deteriorização clínica aguda tem por objetivo prevenir a parada cardiorrespiratória intra-hospitalar. Então, você já aciona antes a equipe, porque você sabe que o paciente corre o risco de ter uma parada, tá? Então, para isso, acredita-se que é necessário treinar a equipe, toda a equipe deve estar treinada em reanimação cardiopulmonar para que eles possam conseguir visualizar essa parada antes dela acontecer. Porque aí você tem um melhor desfecho se você tiver que fazer uma reanimação, se você já estiver esperando essa parada do que você ser pego de uma hora para outra, né? Então, viu que o paciente está com rebaixamento de oxigênio, saturação baixa, então tá dentro do hospital, você já vai entuba esse paciente, coloca no ventilador, porque se você deixar aquele paciente, o que vai acontecer? Ele vai fazer uma parada. É natural. O paciente está fazendo uma taquicardia, 200, 250 de frequência cardíaca. Você sabe que o coração é um músculo. Né? Se você deixar, a próxima coisa que esse paciente vai fazer vai ser uma parada cardíaca. Então, tem que reverter de alguma forma, né, com medicamento, tem que colocar a paciente no tubo, estabilizar esse paciente para evitar a parada cardíaca. Existem algumas prioridades que precisam ser vistas para que a gente não para antecipar essa parada cardiorrespiratória. Então, número 1, viu que o paciente está com nível de consciência rebaixado, tá? Então, você tenta falar com ele, o paciente está obnubilado, né? Aquele paciente que não responde, não sabe onde está, não responde ao estímulo verbal, está completamente desorientado, inconsciente, né? Ou então tem períodos de consciência com inconsciência. Então, é um paciente que você já tem que ficar ligado, né? Todos os seus motores, todos os seus alarmes têm que estarem ligados, porque esse paciente pode fazer uma parada a qualquer momento, tá? Paciente que está fazendo alteração dos sinais vitais, fazendo frequência respiratória menor do que 30 ou maior do que 8 impulsos por minuto, né? Ou está utilizando, fazendo retração da musculatura, está utilizando toda essa parte da musculatura intercostal. Você vê que o paciente está cansado, tá? Tá com uma saturação de menos de 90%, inclusive tem uma videoaula aqui que fala de intubação traqueal, eu quero muito que vocês deem uma olhada, onde eu falo também da oximetria do pulso, o que significa a SpO2, tá?
uma frequência cardíaca de maior do que 100 ou menor do que 50 batimentos por minuto, pressão arterial sistólica, a sístole é maior, menor que 90, tá? Você faz o preenchimento capilar, né, que é aperta o dedinho lá do paciente e vê que ele volta, fica roxinho e tal, mas não volta, o sangue não volta para o local muito rápido, demora muito, bem mais do que 3 segundos. Então, é um paciente que está com uma perfusão periférica diminuída, tá? Pacientes que têm dor torácica ou dor pré-cardialgias ou anginas, né? Febre com suspeita de neutropenia, ou seja, paciente que está com imunidade baixa, suspeita de obstrução de vias aéreas por ingestão de corpo estranho. Então, chegou esse paciente para você, você já sabe que ele pode ter uma parada respiratória ou uma parada cardíaca. Paciente com intoxicação aguda, envenenamento, tentativa de suicídio por medicamentos ou qualquer outra substância tóxica. Paciente com hematêmese, ou seja, hematêmese é o quê? Vômito de sangue, vomitando sangue, né? Então, anota aí, para o vídeo, anota no seu caderninho. Paciente com hematêmese, enterorragia, ou seja, tá evacuando sangue, hemoptise, né? Então, tá saindo sangue do pulmão e dor intensa, seja qual for a dor, tá? Então, são prioridades que tá dentro do hospital, pacientes com esses sinais e sintomas, você já fica ligado, tá sob a sua responsabilidade, fica ligado, porque aquele paciente uma hora pode parar na sua mão. Beleza? E o segundo elo da cadeia é o reconhecimento e acionamento imediato do serviço médico de emergência, tá? Então, você tem que saber reconhecer a iminência da parada cardíaca e chamar alguém. Enfermeiro, médico, ajuda. Você tem que chamar por ajuda. Avalie a responsividade dele. Então, pega no paciente. Peguei o meu plantão 7 horas da noite. Quando deu 10 horas da noite, eu fui no leito do seu José, ele não me responde mais. Então, seu José, não respondeu, chama o paciente pelo nome, não respondeu, tá? Avalia a respiração, avalia pulso, ao mesmo tempo você avalia os dois, né? Ver, ouvir, sentir, né? A respiração, o pulso na carótida, na femoral, que são os pulsos mais fortes, tá? Em caso de esse paciente não responder, né? Tiver com uma respiração muito baixa, ou como a gente chama, gaspeando, é aquele paciente que fica puxando o ar, né, e faz uma apneia longa, tá? Uma frequência baixa de pulso, frequência cardíaca baixa, tá? Então, solicita, chama outro profissional, aciona o médico do plantão, puxa o carrinho de emergência para perto desse paciente, traz junto, que geralmente está acoplado no carrinho de emergência, o desfibrilador, puxa tudo, porque vai precisar. Se você já é treinado em atendimento de RCP, começa a preparar a medicação, separa tubo, testa a lâmina de laringoscópio, testa o cuff da cânula. Se você quiser saber mais sobre isso, dá uma olhadinha na nossa aula de intubação traqueal, ok? Então, para você ter esse reconhecimento e essa atitude, porque o bom profissional de RCP é o profissional que tem atitude. Você tem que se antecipar. Não pode esperar o médico pedir, o enfermeiro pedir. Não, já tem que trazer tudo. Puxa o carrinho, aumenta o oxigênio do paciente, descomprime a via aérea, sabe? Faz acontecer. Vê se ele tem uma boa punção venosa, porque você sabe que ele vai precisar medicar. For precisar entubar, já prepara toda a medicação que você tem que preparar ali do lado e aciona o pessoal, o médico, o enfermeiro, os responsáveis pelo plantão. Essa é a segunda cadeia e essa aqui é a terceira cadeia. Se não chegou ninguém, tá? Acionou o pessoal, mas você viu que o paciente parou, você é treinado, começa a reanimação cardiopulmonar, tá? Vai para cima do paciente e faz a reanimação. No vídeo que a gente tem aqui embaixo no descritivo, tem os movimentos direitinho da reanimação. Preciso muito que vocês assistam a esse vídeo, tá? Então, as mãos, elas ficam no... Você tem que primeiro achar o externo do paciente, acha o apêndice tifoide, 2 dedos acima do apêndice tifoide, você vai colocar a palma da sua mão, sem flexionar os cotovelos, e você vai fazer uma frequência de 100 a 120 compressões por minuto. Então, I1, I2, I3, I4, I5, I6, I7, e vai até I100, tá? Uma profundidade mais ou menos de 5 centímetros, porque tem que tomar cuidado, principalmente se for criança, para você não fazer uma fratura de costela e perfurar o pulmão e aí piorar a situação desse paciente, tá?
permitir que o tórax volte, então pressionou para baixo para o batimento cardíaco, não fica com a mão apertando não, deixa o tórax voltar, porque ele precisa ir e voltar, tá? Para encher o pulmão de ar e esvaziar. Não se apoiar sobre esse tórax, né, para não fazer fratura de costela, minimizar as interrupções nas compressões e não interromper as compressões por mais de 10 segundos. Se você tiver que ambusar o paciente, interrompe, fica contando na sua cabeça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, voltei para comprimir. Comprimi 100 vezes, voltei aqui, ambusei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, voltei para comprimir, tá? Lembrar que você não pode fazer reanimação no paciente com colchão, porque senão não vai valer nada aquela compressão que você está fazendo. Você tem que catar a prancha e colocar debaixo desse paciente. Tem que estar numa superfície rígida, assim que possível. Ou pelo menos a parte do tórax dele tem que estar numa superfície rígida. E aí a gente vai fazer uma avaliação. Qual é essa primeira avaliação de suporte básico de vida? Então é aquilo que eu falei para vocês. Pergunta para ele, tá bem? Como que tá? Chama ajuda, busca o carro de emergência, busca o desfibrilador, confere se tá em apneia ou tá em gaspe, ou seja, não tem respiração, vê se ele tem ausência de pulso, começa a RCP, monitora esse paciente e aí já deve estar chegando alguém porque vai ter que desfibrilar. Médico, enfermeiro, que com certeza depois a gente vai ter que utilizar o desfibrilador. No SAMU tem o DEA, que é o desfibrilador portátil. Mas na intra-hospitalar, dentro do hospital, a gente tem aquele desfibrilador maior, aquele manual, tá? Aqui é o posicionamento correto para compressão torácica, ó. Você vai achar o apêndice xifoide, vou até fazer um círculozinho aqui, ó, com a minha canetinha vermelha. Tá vendo aqui, ó? Aqui é a pontinha do externo, vou até desenhar ele aqui, tá? A pontinha do externo, tá vendo? 2 centímetros acima, você vai começar a RCP. Lembra aqui, ó, os braços de quem tá reanimando, né, do socorrista, ele tá reto. Os cotovelos não estão flexionados, tá? O cruzado das mãos é esse, ó. Vou até circular aqui. As mãos é uma em cima da outra e os dedos da mão de baixo tem que estar estendidos o tempo inteiro. E você vai usar a palma, a região hipotenar da sua mão. E aí, se você... existe uma coisa que a gente chama de via aérea avançada. O que é via aérea avançada? Via aérea avançada é quando o paciente já está entubado. Aí você diz que ele tem uma via aérea pérvia e uma via aérea avançada. Se o paciente não tem uma via aérea pérvia, não está entubado ainda, tá? Então você vai fazer uma relação de 30:2, ou seja, 30 compressões e 2 ventilações no ambu e na máscara, que é esse que tá aí. Mais uma vez eu falo para vocês, quem não souber o que é ambu, quem não souber o que é máscara, então, dá uma olhadinha lá na aula de intubação traqueal, tá? Então, se você não tem uma via aérea avançada, você vai fazer 30 compressões e 1, e 2, e 3, e 4, e vai lá, faz 2 insuflações com ambu. Mas volta 30, 2 insuflações com ambu, até que alguém venha, o médico venha, entube, tá? Já se o paciente, você tá na UTI ou no pronto-socorro, o paciente já estava entubado e fez uma parada, aí é muito mais fácil, porque você vai reanimar. E aí você vai colocar o ambu direto no tubo do paciente e é mais fácil de você fazer essa ventilação nesse paciente, tá? Então, é uma ventilação para cada 100, 120 compressões torácicas. O paciente também tiver com traqueostomia, tubo, tudo é via aérea avançada, é considerado via aérea avançada. Então, parem aí, escrevam tudo direitinho que eu tô falando, tá? Assistam o vídeo que eu vou mostrar para vocês complementem essa aula. E o outro elo, né? Terceiro elo, é a desfibrilação rápida, tá? Então, é o que eu falei para vocês. Dentro do SAMU, né, do pessoal da APH, do atendimento pré-hospitalar, eles têm o DEA, né? Então, eles aplicam um choque, reanimam a RCP por 2 minutos, depois verifica novamente, aí vê se realmente precisa fazer outro choque no DEA, tá? Até que o médico ou até que a vítima se movimente, até que o médico assuma. Nos hospitais, geralmente não há disponível o DEA, e sim o desfibrilador manual, que a gente vai já ver o tipo de desfibrilador, tá? Mas aí, nesse caso, óbvio, né? Se você tá dentro do hospital, você tem uma equipe médica disponível 24 horas. E a equipe de enfermagem vai estar dando suporte
a RCP e o médico coordenando a equipe. Aqui são alguns ritmos de desfibrilação, que a gente consegue visualizar esses ritmos tanto no eletrocardiograma, como também no monitor cardíaco, quando você vê o paciente está fibrilando, né? Você vê que as ondas do monitor ficam verdinhas, assim, pequenininhas, tá? Ou então tá com taquicardia ventricular, você vê o paciente não tem pulso, é um paciente que tá em parada, né? E aí tem que fazer desfibrilar, não tem jeito. O desfibrilador manual é esse, ó. Esse aqui do lado, que tá escrito desfibrilador manual, tá? Que os médicos dizem quantos joules, né? Ele é medido em joules, os choques, e aí ele vai dizer quantos joules a gente vai estar fazendo nos pacientes. E esse do lado é o DEA, que é o desfibrilador externo automático. Ele é pequenininho, é portátil, e quem anda com eles é a equipe do SAMU e o pessoal que trabalha com APH, atendimento pré-hospitalar. Então, aqui, só pra gente fazer um apanhado geral, né? Só pra gente revisar rapidinho e você ter esse algoritmo aqui, esse fluxograma na sua cabecinha. Paciente no ambiente intra-hospitalar, tá inconsciente, tá em estado grave? Chama por ajuda e avalia o paciente. Paciente tem pulso, ou tá em apneia, ou tá gaspeando, ou seja, tá com dificuldade respiratória? Sim. Então, faz a avaliação ABCDE, né, vias aéreas, pulso, oxigênio, acesso venoso, e chama o pessoal o mais rapidamente possível. Ou então o paciente não tem pulso, inicia a RCP 30/2, monitora com desfibrilador, suporte avançado de vida, e o médico vai estar junto com toda a certeza do mundo, né? E a equipe de enfermagem. E o suporte avançado de vida, né? São avaliações dos procedimentos depois que você dá o suporte básico. Começou a fazer reanimar o paciente, tem um momento em que você tem que parar e avaliar. Ver vias aéreas, ver se está ventilando, né? Se ele está com uma via aérea avançada, se ele tem uma frequência cardíaca, e fazer o diagnóstico diferencial. Por que é o diagnóstico diferencial? É saber por que esse paciente fez a parada. Qual é a doença anterior dele que levou ele a ter uma parada cardiorrespiratória. E a gente vai falar sobre cada um desses. De vias aéreas, né? Então, mantenha a via aérea pérvia, né? Tem uma manobra chamada chin lift, que a gente pega o queixo, né, do paciente, a região frontal, e hiperestende o pescoço para abrir essas vias aéreas, tá? Ou se esse paciente tiver trauma de coluna, daí você faz uma J-thrust, que é só pegando aqui na região mandibular e levantando, tá? Tem bem isso também lá no nosso vídeo de intubação traqueal. Confirme o posicionamento do dispositivo na via aérea, se ele tiver com uma via aérea avançada, tá? E aí, veja direitinho a relação entre a RCP e as ventilações. Fixa o tubo orotraqueal, né, que tem um fixador. Mais uma vez, assistam nossa aula de intubação traqueal. Precisa para poder ter uma compreensão bem mais clara, abrir bem, né, sua compreensão para essa aula de... A intubação traqueal, geralmente em paciente com nível de consciência rebaixado, né, tá com falência cardiorrespiratória também. Paciente que está com desconforto respiratório gravíssimo, um SpO2 de menos de 90%. E aqui é o material que a gente utiliza para parada cardiorrespiratória, cânula de Guedel. Tem lá também no nosso vídeo como que a gente utiliza. Esse aqui de cima é o carrinho de emergência. Tá vendo que o monitor e o desfibrilador estão acoplados, tá? Luvas, né? Os equipamentos de proteção individual, ambu, máscara, cânula, aspirador, não esquecer da aspiração, tá? E o fixador, né, que é o cadarço, que vai fixar o tubo depois, que também pode ser feito com esparadrapo. Aqui são algumas drogas mais utilizadas, na verdade a gente não prescreve, óbvio, né, mas nós preparamos. Então, essas drogas tem que ter sempre, né? Então, é tomidato, midazolam, propofol, cetamina, succinilcolina, pancurônio. Então, são medicações que aqui tem as vantagens e as desvantagens do uso delas. Depois vocês dão uma lida, tá? Pra vocês entenderem mais ou menos, né? Óbvio que também tem adrenalina, atropina, né? Que a gente utiliza. Mas esses são os sedativos hipnóticos que a gente utiliza antes da intubação. Ou seja, que eu utilizo para poder o paciente relaxar e eu poder intubar ele, tá? Eu não, o médico.
E aí você vai ver também se esse paciente está ventilando bem, ou seja, se está entrando oxigênio e saindo CO2, se está entrando e saindo ar do pulmão desse paciente. Se essa via aérea não está obstruída. Como é que você vê isso? O paciente está entubado lá e está com uma saturação maior do que 94%. Beleza, o paciente está bem. Acima de 94% é porque o oxigênio está circulando, o cérebro tá ok, tá? Então, você vai monitorar essa ventilação, essa oxigenação, através da oximetria do pulso. E, é óbvio, o médico vai estar sempre atento a essa ventilação para evitar oxigênio excessivo. Viu que o paciente está melhorando, ele vai extubar esse paciente com toda certeza. Aqui é a ventilação com dispositivo de bolsa, válvula, máscara, que é o ambu, né, com a máscara, ó, você tá vendo? A gente tem, tá vendo a mão do profissional que ele pega a face do paciente para poder segurar e essa máscara colabar para evitar sair o ar, tá? Agora aqui não, ele tá com uma via aérea avançada já, a terceira fotozinha aí, já tá entubado, aí você pode ventilar tranquilamente, né? O tubozinho tá fixo. Aqui na oxigenoterapia, você pode usar o catéter nasal, aí aqui tem a quantidade de oxigênio. Essas tabelinhas de oxigênio, geralmente estão pregadas lá no posto de enfermagem, porque às vezes o médico pede, seu José tá com desconforto respiratório, coloca um catéter nasal para mim a 36% de O2. Aí você sabe que são 4 litros por minuto, porque você vai olhar na tabelinha lá, 36% de O2 correspondem a 4 litros por minuto. Você vai colocar lá no fluxômetro 4 litros por minuto. Tá? Mesma coisa com a máscara de oxigênio, mesma coisa com a máscara de Venturi, tá? Então, é uma porcentagem aproximada. E não se preocupem que essa tabelinha sempre tem lá. Ou vocês mesmos vão para o estágio, recorta isso daí e guarda. Para vocês saberem quanto de fluxo de oxigênio você deve dar. Monitorar a circulação, né? Se foi feita uma boa RCP, se teve que usar desfibrilador, administrar a medicação conforme prescrição médica, fluidos, né? Que geralmente depois ele faz, soro, glicosado fisiológico, manitol, né? Para botar o rim desse paciente para funcionar. Geralmente ele solicita a avaliação da glicemia capilar, ou seja, você vai ver quanto que tá a glicose desse paciente. Porque às vezes o paciente para, não é porque ele simplesmente fez uma parada, mas é porque ele é diabético, fez uma hipoglicemia e parou. Então, a parada cardíaca dele é devido à diabetes, tá? Então, é muito bom a gente saber esse diagnóstico diferencial, que é a causa das paradas, que é exatamente isso que a gente vai ver um pouquinho agora. Então, o paciente pode parar por hipóxia, que é a redução do oxigênio, né, no cérebro, redução do oxigênio no corpo, tá? Ou pode parar por hipovolemia, que é uma causa frequente. Hipovolemia é o quê? Uma queda da circulação sanguínea. Por quê? O paciente fez um trauma, fez uma hemorragia interna, ou então rompeu uma artéria, uma veia, fez hemorragia e ele faz uma parada cardíaca por hipovolemia, tá? Por sangramento. Ou ele pode fazer por acidose também, né? É quando os rins não conseguem eliminar quantidade de ácido, né? Que fica se acumulando lá no corpo da pessoa, né? Ou acidose respiratória, quando a pessoa inala muito CO2, como no caso de um incêndio, né? Então, a pessoa inalou muito CO2, se acumula no sangue e aí ele faz uma acidose respiratória, tá? Então, tem que realizar uma RCP de alta qualidade, tem que tubar esse paciente, tem que tratar, porque ele faz uma pneumonia consecutiva a essa parada depois. Paciente com infarto agudo do miocárdio, né? Também paciente que pode parar por isso, né? Faz um IAM por uma obstrução de um coágulo, faz um infarto e aí ele faz uma parada. Ou paciente com tamponamento cardíaco, né? Que aí no caso é só com uma ultrassom que esteja disponível e com um médico bom para poder diagnosticar esse tamponamento, fazer uma pericardiocentese para tentar reverter essa PCR, tá? Aí é mais um tratamento médico mesmo. Ou por abuso de substâncias tóxicas, né? Então, às vezes, a pessoa ou fez uma overdose, ou inalou, ou ingeriu substâncias, tá? Sobretudo jovens, né? Acontece bastante da gente atender jovens. Então, quando a gente consegue identificar que é por tóxicos, né? Efeitos tóxicos, a gente tem uma outra pegada nessa RCP, né? Que você tem que geralmente fazer uma circulação extracorpórea. Por quê? Porque esse paciente não vai voltar enquanto essa droga estiver na circulação sanguínea dele. Então, tem que tirar essa droga. Por isso que eles optam por uma circulação extracorpórea para filtrar esse sangue. Para você conseguir reverter a PCR. Senão, você não consegue reverter de jeito nenhum. Tá?
Ou então, o paciente fez um pneumotórax, né? Vítima de um acidente, vítima de uma pneumonia, tá? Então, fez um pneumotórax hipertensivo, né? Rompeu a pleura, fez um derrame pleural. Então, às vezes, a pessoa faz uma parada cardiorrespiratória por pneumotórax. Hipotermia, muito comum, às vezes, associada ao afogamento, tá? Então, o paciente... Ou então, mesmo o paciente sofre uma friagem muito grande, né? Então, é idoso, tem que tomar muito cuidado, porque aí ele faz uma parada cardíaca por hipotermia, seguida de bradicardia, ok? Tromboembolismo pulmonar, né? Quando migram coágulos até a artéria pulmonar e aí obstrui. Né? Então, geralmente, esses coágulos, eles vêm lá do sistema venoso profundo, das veias cavas, inferior, que vem dos pés, né? Pessoa que tem tendências a tromboembolismo, né? Então, ela começa com uma hipóxia e daqui a pouco você vê que o paciente para de vez. Né? Hipercalemia ou hipocalcemia, né, que é devido a um distúrbio hidroeletrolítico de cálcio, de potássio, de magnésio. Geralmente, pacientes com diabetes mellitus fazem muito distúrbio hidroeletrolítico, tá? Aí tem que tomar bastante cuidado. E depois que parou a PCR, que você conseguiu reverter, que vocês conseguiram reverter a parada, a gente tem que cuidar desse paciente, né? Que é o último elo da cadeia. Então, pós-PCR, eu vou fazer o que com esse paciente? Pós-PCR, pós-parada cardiorrespiratória. Então, tem que manter a função cardiopulmonar, tem que medicar esse paciente, tem que infundir volume se for necessário, colocar esse rim para funcionar, transferir esse paciente para uma UTI, né, se for adequado a indicação e tiver vaga, tá? Identificar e tratar a causa, né, o diagnóstico, se foi um infarto agudo do miocárdio, já que estabilizou o paciente, tirou ele da parada, agora você vai tratar a causa. Tiver que fazer um cateterismo, tiver que fazer uma cirurgia, tá? Controlar a temperatura, evitar febre, né? Prever, tratar e prevenir a disfunção dos órgãos, tomar muito cuidado com pulmão, coração e rim desse paciente, tá? Manter a pressão sistólica ideal, que é acima de 100, né? Um paciente tem que ter uma pressão boa, tá? Corrige imediatamente se essa sistólica fizer 90, então tem que fazer medicamento para poder corrigir, tá? Identificar e tratar a hipo e a hiperglicemia também. Aqui é um resumo, né, do que a gente já falou, que geralmente esses resumozinhos tem também pregadinho lá, né, que é otimizar a ventilação, tratar a hipotensão, tratar ir para cuidados intensivos, ir para UTI, tratar a hipóxia, tratar a hiper ou a hipoglicemia, tratar o IAM, né, tratar o edema agudo de pulmão, se for o caso. Mais uma vez, inicia a RCP, verifica o ritmo, vê se retornou a circulação, acesso venoso, taraná, taraná. Mesma coisa que a gente já falou, só que aqui é um algoritmozinho para você gravar. Você pode até desenhar isso daí no seu caderno. E depois a gente faz o que a gente chama de avaliação secundária para saber por que esse paciente desenvolveu essa parada. Então, quem faz isso é o médico, né? E o enfermeiro, ele vai fazer isso com o paciente, com os familiares, vai buscar, pesquisar o que aconteceu. E para a gente gravar melhor, a gente faz uma sigla, né? SAMPLA, onde o S significa verificação dos sinais vitais, respiração, pulso, pressão, tá? Temperatura. O A é história de alergias. O M, se ele usa medicamento controlado de muito tempo. O P, qual é o passado médico, quais são os problemas de saúde que esse paciente teve, então você vai conversar com a família. O L, horário da última ingestão de líquidos e alimentos. E o A, aonde foi que aconteceu a parada. Foi no hospital, foi em casa, por quê, né? Como é que esse paciente estava. Então, a gente usa pra gente ter na cabecinha o que a gente precisa perguntar pra família, a gente usa essa sigla SAMPLA, tá? E, por último, né? Não mais importante, extremamente importante, uma equipe capacitada. E quem é essa equipe? Um líder da equipe, que pode ser o médico, ou o enfermeiro, ou alguém que estiver liderando a equipe naquele momento. Um na ventilação, ventilando, usando o ambu. Um na compressão cardíaca. Um anotando os medicamentos, né? Um que está manipulando os medicamentos. E um no comando do monitor, do eletrocardiograma, tá? Então, eu tenho que ter pessoas, no mínimo 3, 4, 5 pessoas eu preciso ter numa RCP, mas pessoas não que fiquem se batendo uma na outra.
e sem pessoas que saibam exatamente qual é a função delas. E a gente só consegue isso se você for treinado. Então, dependendo do local que você vai trabalhar, você vai receber o treinamento, tá? Então, o enfermeiro que assume o plantão, se ele estiver no PS, ele já vai dizer, ó, vocês três vão ficar na emergência. Fulano vai ficar com medicamento, ciclano vai ficar com tubo, ventilação, ajudando na respiração, e o outro vai ajudar o médico, pegar material, tá? Então, quando acontecer a parada, você já sabe, ah, não, a minha função é essa. Cada um vai lá e faz a sua função, que funciona como uma cadeia, é um elo, né? É como uma engrenagem. Se todo mundo fizer certinho, ninguém se perder, o paciente é que ganha. O enfermeiro, ele coordena as ações, direciona as atribuições da equipe de enfermagem, instala o desfibrilador, prepara o desfibrilador convencional, instala o monitor, auxilia o médico nas manobras de RCP, tá? O auxiliar e o técnico de enfermagem puxa o carrinho de emergência, prepara a medicação, controla o tempo de administração e pega uma via aérea boa, um acesso venoso calibroso para poder fazer a medicação nesse paciente, tá? Então, esses elementos, essas pessoas que fazem parte dessa equipe de reanimação, elas têm que ter funções e responsabilidades bem claras. E para elas terem isso, elas precisam ser treinadas, tá? Então, a comunicação delas tem que ser aqui, ó, fechadinho, não pode vazar para nenhum canto, não. Todo mundo sabe o que tem que fazer. As mensagens têm que ser claras. O médico, eu quero um tubo agora, faça atropina agora, né? Faça 2 ml agora. Então, ele tem que falar claro. O enfermeiro, né? Eu quero eu quero uma máscara número 2 agora, né? Então, você tem que abrir sua boca e falar. Não adianta ficar bebê, e todo mundo desesperado, porque não chega a nada. Então, você tem que respirar, ter calma, que o paciente naquele momento tá precisando. Tá correndo contra o tempo? Tá. Mas você tem que, nesse pouco tempo que você tem que fazer as coisas de uma forma correta. Conhecer suas limitações. Ah, eu não consigo puncionar uma veia. Enfermeiro, ó, eu não sou boa de punção. Então, ela vai colocar outra pessoa. Ninguém vai insistir numa coisa que você tem a sua limitação. Respeito mútuo entre a equipe é prioritário, primordial. As pessoas têm que se respeitar. As intervenções, se eu tiver que chamar atenção, tudo tem que ser construtivas e não de humilhação e nada, tá? Compartilhar o conhecimento sempre, não tá tendo uma parada agora, então vamos se reunir aqui. Quais são as dúvidas que você tem de parada? Então sempre acontece isso, tá? E resumo e reavaliação sempre, sempre. Ah, tem uma coisa nova, novo algoritmo médico, geralmente no SAMU, o pessoal que trabalha no SAMU se ajuda muito. E pessoal que também trabalha em setor fechado dentro do hospital, UTI, é um pessoal bem fechado mesmo e muito bom de se trabalhar. Aqui é o videozinho de RCP que eu quero muito que vocês assistam, tá no descritivo do meu canal, por favor, tá? Então assistam esse vídeo porque é um complemento, vocês vão ver uma equipe formada fazendo a reanimação. Também assistam o videozinho de intubação orotraqueal, que eu vou estar colocando no descritivo também, para que vocês tenham uma compreensão de como que faz essa intubação, que vai ser muito legal. Desde já eu agradeço a presença de vocês no meu canal. Se vocês gostaram, curtam, se inscrevam no canal, que aqui a gente tem muitas outras aulas para trazer para você que é estudante de enfermagem. O meu canal ele é especialmente para os estudantes de enfermagem, ok? Um beijo no seu coração, fique com Deus, que Deus abençoe e proteja seus projetos e sua vida. Fui!